Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início à 9ª sessão ordinária da reunião pública regulatória da Câmara Setorial de Bens Desestatizados da GR, hoje, dia 18 de dezembro de 2012. E peço para a secretária executiva agora ler os pontos de pauta. E tem uma abertura, 2, apresentação e discussão da ata da 8ª reunião pública da Câmara Setorial, datada de 23 de outubro de 2012, e 3, apresentação e discussão de processos com defesa serem relatados pela conselheira Ana Carolina. 4, apresentação e discussão de processos sem defesa serem relatados pela conselheira Ana Carolina. E 5ª, apresentação e discussão de processos com defesa serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. 6, outros assuntos de interesse da Câmara. E 7, encerramento. Então, passamos agora ao item 2, apresentação e discussão da ata da 8ª reunião pública da Câmara Setorial de Bens. Eu gostaria de saber se todos receberam, se dispensam a leitura da mesma e se tem alguma objeção, sugestão, alteração, já que ela foi enviada a todos. Então, não tendo nenhuma manifestação, fica aprovada por unanimidade a ata da 8ª reunião pública, datada de 23 de outubro de 2012. Então, já passo aqui a sequência do item 3 da pauta, que são os processos relatados por mim com defesa. O item 3.1, processo 2012, final 0940, interessado Atlântica, Construções, Comércios e Serviços. Trata-se de processo referente à auto-infração 3 de 2012, de 10 de 2 de 2012, lavrado em desfavor da empresa Atlântica Construções, Comércio e Serviços, por não repor 2 bebedouros localizados próximo à entrada dos sanitários públicos do piso superior do terminal rodoviário de passageiros de Anápolis, infringindo o disposto no artigo 67 da Resolução 526/2004, que é negligenciar na conservação do imóvel, instalação ou bens do terminal. Com a notificação 25/2011, a autuada foi notificada a corrigir a não conformidade no prazo de 30 dias. Ela foi recebida dia 15 de 12 de 2011. Em 31 de 12 de 2011, foi emitido relatório de nova vistoria. Foi emitido o relatório de nova vistoria quando foi constatado que a irregularidade não havia sido sanada. Diante disso, foi lavrado auto de infração, recebido em 5 de 3 de 2012, para apresentação de defesa em 10 dias. A empresa protocolou defesa tempestivamente na GR, alegando que já havia sido providenciada a manutenção e reposição dos bebedouros, conforme pôde ser verificado pelo fiscal desta agência. Em vistoria realizada em 27 de 3 de 2012, foi constatado que a não conformidade não havia sido sanada, conforme resta visualizado através das fotos ora apresentadas. Folha 28 dos autos. Isso aqui é o relatório do fiscal. Diante disso, a gerência de bens encaminhou os autos à gerência jurídica para análise, e a mesma, por meio do parecer GJUR 773/2012, manifestou-se pela manutenção do auto de infração. Em seguida, o processo foi encaminhado à Câmara Setorial de Bens Desestatizados da GR para julgamento, designando essa conselheira para relatá-lo. Eu vou ler uma parte do voto aqui antes de abrir a discussão, porque aqui eu retomo algumas datas. Em análise aos autos, verifica-se que a fiscalização inicial, quando se constatou a infração, ocorreu em 20 de setembro de 2011. E a concessionária foi devidamente notificada da ação a ser empreendida em 15 de 12 de 2011 e do prazo estabelecido para o cumprimento, 30 dias. Porém, em nova fiscalização realizada em janeiro de 2012, constatou-se que a concessionária não havia cumprido a determinação, ensejando a devida lavratura do auto de infração em 10 de 2 de 2012.
fevereiro de 2012. Reafirma-se ainda que a empresa, antes da expedição do auto de infração, teve o prazo de mais de 4 meses para sanar a irregularidade e não fez. Em defesa apresentada, a concessionária esclarece que já foi providenciada a reposição dos bebedouros, abre aspas, conforme pode ser verificado pelo fiscal da AGR, fecha aspas. Com a finalidade de verificar a veracidade das afirmações constantes nesta defesa, foi realizada nova vistoria que constatou a ausência dos bebedouros. Assim, tal afirmação, para nada mais dizer, denota, em primeiro lugar, um descaso frente ao ente regulador e, em segundo, evidencia a negligência da autuada em relação aos usuários do terminal rodoviário, em face de não ter cumprido a determinação. E agora eu abro para discussão, se tem alguma dúvida aqui. Essas defesas da Atlântica, geralmente elas simplesmente trazem uma folha só, falando que resolveu o problema, não traz foto, não traz data, não traz prova, não traz contraprova contra a palavra do fiscal, não consegue desconstituir o auto de infração, ela é apenas uma folha. Mas como é defesa tempestiva, a gente faz sempre questão de relatar aqui. Tem alguma dúvida, conselheiro? Posso ler o voto? Posto isso, embasado no que consta dos autos e considerando que o procedimento é regular e que a irregularidade não foi sanada, o voto é pela manutenção do auto de infração número 3/2012 em nome da empresa Atlântica Construções, Comércio e Serviços Limitada. Alguma objeção? Fica mantido, então, por unanimidade, o auto de infração do item 3.1 da nossa pauta. Próximo ponto de pauta é o item 3.2, processo 2012, final 0939. Trata-se do auto 2 de 2012, lavrado em desfavor da empresa Atlântica Construções, Comércio e Serviços Limitada, por não executar a pintura e colocar trincos nas portas de madeira dos boxes dos sanitários públicos do piso superior no terminal rodoviário de passageiros de Anápolis, infringindo o disposto no artigo 67 da Resolução 526. Esse também é por negligenciar na conservação do imóvel, instalação ou bens do terminal. Com a notificação 25 de 2011, recebida em 15 de dezembro de 2011, a autuada foi notificada a corrigir a não conformidade constatada no prazo de 30 dias. Em 31 de janeiro de 2012, foi emitido relatório de nova vistoria, onde foi constatado que a irregularidade não havia sido sanada. Diante disso, foi lavrado o auto de infração, recebido em março de 2012, dia 5, para apresentar a defesa no prazo de 10 dias. A empresa protocolou defesa tempestivamente na GR, em dia 15 de março, alegando que já foi providenciada a manutenção, pintura e reposição dos trincos. No entanto, não junta provas de suas alegações. Em vistoria realizada em 27 de março de 2012, foi constatado que a não conformidade foi sanada, conforme resta visualizada através das fotos ora apresentadas, folha 28 dos autos. Diante disso, a Gerência de Bens Desestatizados encaminhou os autos à Gerência Jurídica para análise e a mesma, por meio do parecer GEJUR 771/2012, manifestou-se pela manutenção do auto de infração, porém, reduzidos ou contidos os seus efeitos para não aplicar a penalidade pecuniária aplicável. Em seguida, o processo foi encaminhado à Câmara Setorial de Bens Desestatizados para julgamento, designando essa conselheira para relatá-lo. Atendendo ao despacho deste gabinete, que questionou a possibilidade legal da aplicação da penalidade de advertência, a Gerência Jurídica, por meio do despacho GEJUR 7715/2012, acatou parcialmente a manifestação jurídica anterior e por considerar que o auto de infração já foi devidamente lavrado e a penalidade de multa com valor certo já foi indicada,
alterou a manifestação para que o auto de infração deva ser mantido em todos os seus efeitos. Em síntese, é o breve relatório. Eu vou ler um pedaço do voto aqui que a gente retoma algumas análises. Em análise aos autos, verifique-se que a fiscalização a qual se constatou a infração ocorreu em setembro de 2011 e a concessionária foi devidamente notificada da ação a ser empreendida em dezembro de 2011 e do prazo estabelecido para o cumprimento, 30 dias. Porém, em nova fiscalização realizada em janeiro de 2012, constatou-se que a concessionária não havia cumprido a determinação, ensejando a devida lavratura do auto de infração em fevereiro de 2012. Reafirma-se ainda que a empresa, antes da expedição do auto de infração, teve o prazo de mais de 4 meses para sanar a irregularidade e não o fez. Outro ponto a ser ressaltado é que a fiscalização realizada em 20 de setembro de 2011 já tratava-se de acompanhamento, ou seja, já havia ocorrido uma fiscalização anterior a setembro de 2011 que havia identificado a não conformidade geradora do auto de infração. A fiscalização de acompanhamento registrou, no relatório de vistoria físico-operacional, folhas 6 a 14, que a determinação de, abre aspas, efetuar a pintura e colocar trincos nas portas de madeiras dos boxes dos sanitários públicos do piso superior, fecha aspas, havia sido atendida parcialmente, sendo que faltava a pintura das portas em madeira. Isso é um relatório do fiscal folha 7. Assim, reforça-se a ideia de que a concessionária obteve mais que o tempo concedido oficialmente para a correção completa da não conformidade e não fez atempadamente, com o agravante do desconforto causado aos usuários pelas não conformidades detectadas. Que isso aqui tem a questão da pintura e dos trincos nos sanitários, né? Complicado, usuários ao banheiro sem trinco, né? Bom, só para esclarecimento, eu abro a discussão aqui, se alguém houver alguma dúvida, porque após a lavratura do auto e após o tempo que ele tem para atender a não conformidade, depois detecta-se que não cumpriu a não conformidade, lavra sua auto-infração, e após o prazo de defesa, a fiscalização faz uma nova vistoria. Eu estava até conversando, né, com a Ana Maria, que é a gerente, só para entender como é que funcionava. Esse procedimento aqui é para verificar para outras não conformidades, mas ela já tinha sido, em 2011, notificada dessas não conformidades. E como o fiscal aqui, já em março de 2012, ele fala que foi efetuada a colocação dos trincos e realizada a pintura, mas isso aqui já em março de 2012, por isso que gerou a discussão na área jurídica da agência de manter a penalidade, mas reduzindo a multa em zero. Mas a nossa legislação de bens, ela não permite isso. Outras áreas aqui da GER, por exemplo, a ANEEL permite você zerar a multa, mas manter no histórico e manter a penalidade. Essa aqui não é possível, por isso que houve essa discussão no jurídico, e eu pedi uma confirmação com a gerente, houve essa discussão lá, e isso aqui não era possível. E a gente, após analisar minuciosamente o processo, desde 2011 esse problema persiste, e na época que lavrou-se o auto, ele não tinha resolvido, ele resolveu o problema após o auto, o que não justifica a anulação desse auto de infração. Isso seria para abertura de novo processo, ou reincidência, ou continuidade do problema, né? Não sei se a Ana Maria quer fazer alguma manifestação aqui, se houver alguma dúvida. Não, ela não se manifesta, né? A defesa dela ela é a mesma, é uma folha só, falando que já foram providenciados, mas não junta prova, não fala quando, conforme pode ser verificado pelo fiscal da agência, não coloca foto. Então, assim, é uma defesa não fundamentada, né, que complica. E por isso, após a defesa, faz-se uma nova vistoria de constatação ou não, e tem fotos,
que foi feita a pintura, realmente, a porta do banheiro está nova, mas isso já em março de 2012. É isso mesmo, né, Maria? Essa segunda vistoria é só para um futuro processo, né? Essa outra... É como o Rafael falou, se nesse ínterim de prazo a empresa, a concessionária acha que ela não dá conta de sanar aquela irregularidade dentro do prazo da não conformidade que a gente notifica, eles podem pedir uma dilação de prazo, assim como a Goiânia Arena já fez por diversas vezes, nunca foi negada a dilação de prazo. Por quê? Porque, às vezes, eles não têm condição, naquele momento, de sanar aquela irregularidade. Agora, quando se trata de uma irregularidade como trinco de porta, como falta de papel, falta de sabonete, a gente já acha que é uma coisa muito mais imediata. E a gente deu prazo, quer dizer, uma coisa que tinha que ser sanada, na minha opinião, em 24 horas. Né? Então, são coisas assim que a gente vai dando prazo ou não dá prazo, justamente jogando o equilíbrio da coisa, dependendo do caso, né? Porque cada caso é um prazo, né? Lá na nossa área é assim. Mas sempre exatamente. Inclusive, a gente pede, quem fixa esses prazos é o Glenn, que é o nosso engenheiro civil. Ele, como engenheiro, ele sabe mais ou menos o quanto que pode dar de prazo para aquela sanar aquela irregularidade. Sempre é ele que fixa os prazos antes da gente fazer a não conformidade. O que eu fiquei impressionada é resolver o problema de um trinco de uma porta demorar mais de 4 meses, né? Como é que o usuário usa um banheiro desse, né? É um desrespeito à legislação e ao usuário. Enfim, então, eu vou ler o voto aqui. Tem mais alguma dúvida? Posto isso, embasado no que consta dos autos e considerando que o procedimento é regular e que a irregularidade só foi sanada após a lavratura do auto e tendo em vista ainda a falta de previsão legal para que o auto de infração tenha a punição pecuniária reduzida ou zerada, o voto é pela manutenção do auto de infração número 2/2012 em nome da empresa Atlântica Construções, Comércio e Serviços. Alguma objeção? Não tendo nenhuma objeção, então fica mantido a auto de infração por unanimidade do item 3.2 da nossa pauta. Próximo item é o 3.3, o processo 2012 final 4330. Aqui ele está no item de com defesa. A defesa ela foi intempestiva, no entanto, ela apresenta que tinha protocolado uma manifestação anterior, então por isso que eu coloquei aqui nesse item. E aí eu vou explicar melhor. Trata-se do auto 43/2012, de 24 de julho de 2012, lavrado em desfavor da empresa Atlântica Construções, Comércio e Serviços Limitada pela má conservação de assentos localizados nas áreas de espera dos pisos inferior, superior e em frente aos guichês de vendas de passagens no terminal rodoviário de passageiros de Anápolis, infringindo o disposto no artigo 67 da Resolução 526. Aqui também é negligenciar na conservação do imóvel, instalação ou bens do terminal. Após a fiscalização realizada no terminal, em junho de 2012, dia 14, com a notificação 11/2012, recebida em 21 de junho, a autuada foi notificada a substituir os assentos danificados localizados nas áreas de espera dos pisos inferior, superior e em frente aos guichês de vendas de passagens no prazo de 30 dias. Em 24 de julho de 2012,
Foi lavrado auto de infração, recebida em 13/8/2012, para apresentação em 10 dias. Após, foi anexada aos autos fotos e relatório do engenheiro civil Glenn Canedo Mereb, folhas 9 e 10, informando que em vistoria realizada nas dependências do terminal de Anápolis, em 24/8/2012, foi constatado que os assentos do piso inferior foram substituídos por modelos novos. E os assentos danificados do piso superior e os localizados em frente às bilheterias foram substituídos por similares, mas em boas condições físicas de utilização. A Gerência de Bens Desestatizados, através do despacho 264/2012, encaminhou, de 29/8, encaminhou os autos à gerência jurídica para análise da mesma, tendo em vista a não apresentação da defesa e por não ter sido providenciado o serviço solicitado na notificação. Em 4 de setembro de 2012, foi juntada aos autos uma defesa intempestiva da autuada, alegando que tal solicitação já havia sido providenciada, conforme constatação do Sr. Glenn Oliver na última fiscalização realizada no terminal rodoviário, e que a notificação já havia sido respondida à AGR, conforme cópia de resposta e documentos de nota fiscal eletrônica de assentos datados em anexo folha 14 a 18. Por fim, solicito o cancelamento do auto de infração. Por meio do parecer GEJU 1209/2012, a gerência jurídica manifestou-se pela manutenção do auto de infração. Em seguida, o processo foi encaminhado à Câmara Setorial de Bens, designando-se a conselheira para relatar. Atendendo ao despacho 171 deste gabinete, que solicitou esclarecimentos em relação ao despacho 264 da gerência, folha 11, de 29 de agosto, após diligência do fiscal que havia constatado a solução do problema, que informa que a empresa não havia providenciado o serviço solicitado. O fiscal Glenn, por meio de relatório, informou que, até a data do vencimento do prazo da notificação 11/2012, as folhas 4 e 5, ou seja, 22 de julho de 2012, assim como a notificação de autuação folha 6 e a autuação de folha 7, com vencimento em 23/8, a concessionária não havia efetuado as providências necessárias, visando a substituição dos assentos danificados, em especial no piso superior, onde ainda haviam unidades danificadas, conforme foto atual anexa, folha 24. Então, a Gerência de Bens Desestatizados, por meio do despacho 353/2012, considera esclarecido o questionamento feito e remeteu os autos a este gabinete para prosseguimento do feito. Esse aqui eu tinha ficado com dúvida, porque ele recebe o auto de infração dia 13/8. Após esse término de defesa, dia 24/8, o fiscal vai lá na outra fiscalização e fala que foram substituídos os assentos por modelos novos, e os assentos do piso superior foram substituídos por similares, mas em boas condições físicas de utilização. E após essa data, 24, dia 29, tem um despacho da gerência que fala que até a data da autuação a empresa não havia apresentado defesa e nem havia providenciado o serviço. Aí eu fiquei com dúvida, porque o fiscal falou que tinha constatado a realização do serviço. Bom, aí vem a defesa dela. Isso aqui foi intempestiva, né? Ela traz só uma folha falando que o senhor Glenn Oliver, na última fiscalização realizada no terminal, viu que a solicitação já havia sido providenciada e fala que antes já tinha protocolado na GR uma notificação, uma resposta a uma notificação, falando que tinha sido providenciados orçamentos para reposição dos bancos e traz aqui umas notas fiscais de banco, de assentos, né? Aqui tem dois problemas. O problema é que essa notificação que ela fala que já tinha protocolado, a essa empresa, ela não especifica o auto, o processo, ela só junta aqui, a gerência, inclusive, tem uma dificuldade grande para saber de qual processo que se refere da notificação. Ela troca o número das notificações de penalidade, troca o número de auto de infração, fica até difícil fazer juntada no processo.
De qualquer forma, ela acrescenta umas notas fiscais de banco anteriores, mas não junta prova. Nota fiscal não quer dizer que eles foram instalados, né? Você só comprar se já chegou o pedido, se já instalou, se já está disponível para o usuário, é outra manifestação de prova de cumprimento. Então, mesmo que ela tinha sido colocada a tempo, apresentada a tempo aqui na AGR, esse aqui foi protocolado, foi analisado, mas ele não traz o condão de descaracterizar o auto de infração. Assim, após o esclarecimento do fiscal que foi lá, que eu perguntei sobre essa questão da resolução ou não do problema, ele fala que até as datas específicas, aqui ele esclarece as datas, não havia efetuado. E aí ele coloca outra foto aqui de um banco que deve ter arrancado, né, porque uma vez ele foi lá e disse que tinha resolvido. Isso aqui já deve ser... A foto mais nova já é agora de novembro de 2012, uma foto sem acento. Portanto, o problema, ou eles arrancaram, ou o problema persiste, né? É porque tem pisos também, né? Piso inferior, piso superior. É. Isso aqui é muito fácil também, esse acento de ato de vandalismo, né? Então, é só isso, essa explicação que eu queria dar para vocês, né, no processo, e por que ele ficou nesse quesito aqui com defesa tempestiva, apesar de ser intempestiva, mas por respeito à concessionária que já tinha manifestado anteriormente, provavelmente desse processo, que ela não fala nada de qual processo que é, mas é o mesmo assunto, né? Então, a gente juntou aqui nesse processo. Tem alguma dúvida em discussão? Conselheiro, tudo bem? Jaquim, tudo bem? Posto isso, embasado no que consta dos autos, no parecer técnico, e considerando que o procedimento é regular e que a irregularidade só foi sanada após a lavratura do auto, e ainda assim, parcialmente, conforme informações técnicas, o voto é pela manutenção do auto de infração número 43/2012, em nome da empresa Atlântica Construções, Comércio e Serviços Limitadas. Alguma objeção? Então, fica mantido por unanimidade o auto de infração do item 3.3 da nossa pauta. Bom, o próximo ponto de pauta, o item 4, são processos sem defesa de minha relatoria. Como é de praxe, aqui como é a revelia, ele já passou pela área jurídica, já foi analisado pela gerência técnica, portanto, ele não tem nenhum erro legal, ele já foi devidamente analisado, e inclusive pelos relatores, né? Eu analiso todos os processos, e nós, se não houver nenhuma objeção, já de praxe, a gente faz o julgamento em bloco, por serem processos sem defesa. São os itens 4.1, 4.2 e 4.3 da nossa pauta. São 2 da Atlântica e 1 da Cometa Turismo. São 100 manifestações e, portanto, sou pela manutenção dos autos de infração do item 4.1, 4.2 e 4.3. Se não houver objeção da relatoria em bloco... Alguma objeção ao voto da relatora? Bom, então, ficam mantidos os autos de infração de todo o item 4 da nossa pauta. O próximo item é o item 5, apresentação e discussão de processos com defesa a serem relatados pelo conselheiro José Eduardo Santos. O primeiro processo de pauta é o 5.1, processo 2009, final 0252, interessado Mai Borba, Sociedade Anônima. Auto de infração 11.639, artigo 1º, resolução número 285/2008. Do Conselho de Gestão. Descrição dos fatos apurados. A administração do terminal
a administração do referido terminal rodoviário, ou seja, a empresa supracitada estava sendo omissa em permitir a entrada do ônibus da empresa Montes Belo Limitada, cuja linha São Félix do Xingu a São Luís de Montes Belo, sendo que a mesma não tem seção neste terminal. A autuada consta sua defesa na folha 1619, onde em síntese requer a desconstituição do auto de infração, sob fundamento de que não detém poder de fiscalização ou de polícia e que supostamente estaria havendo transferência irregular de responsabilidade, uma vez que possui apenas o poder de gerência e exploração comercial do terminal rodoviário de Goiânia. Ademais, a GR e a NTT não teriam encaminhado as informações necessárias para que a concessionária pudesse aferir a regularidade ou irregularidade da linha objeto do presente processo, conforme dispõe a precitada resolução. A gerência jurídica, através do parecer 278/2012, manifestou-se a folha 7276 pela manutenção do referido auto de infração, uma vez que o pedido de anulação não deve ser acolhido, pois não vislumbra qualquer irregularidade na lavratura do mesmo, nem em seu aspecto material ou formal, devendo o auto ser considerado válido. Parecer este referendado pelo despacho da gerência jurídica. Após a análise dos autos, constata-se a má instrução processual, já que não consta no mesmo qual ou quais linhas que não possuíam seção terminal. Portanto, não se pode precisar com exatidão qual foi o verdadeiro objeto da infração constatada. Tendo em vista todo exposto, manifesta-se esse conselheiro por conhecer e dar provimento à defesa apresentada pela empresa autuada e anular o referido auto de infração. Isso aí que se dá em função do despacho da gerente de bens desestatizados, que tendo em vista, onde leias, tendo em vista o despacho 085/2012, no qual se informa não ter encontrado nem informações da concessionária AGR sobre as irregularidades apontadas no auto de infração 11639 de 28 de janeiro de 2009, nem comprovação de documentos enviados pela GR a Maia e Borba sobre as linhas e seções autorizadas referentes ao transporte passageiro do Estado do Oeste, tendo que informar que, no relatório de não conformidade 1937, folha 2, o relatório de operação, folha 4 e auto de infração 11639, temos a informação que a linha é São Félix do Xingu, do Pará, para São Luís do Montes Belo, Goiás, portanto interestadual. E como tal, esta comunicação para a concessionária Maiboba de que não havia seção do TRP de Goiânia teria que ser emitido pela NTT. Não podemos afirmar que à época do ocorrido a Maiboba tinha essa informação por parte da NTT. E pelo decurso de prazo, de 2009 para 2012, é quase impossível obter essa informação, portanto, retornando os autos à Câmara Setorial para as providências de ministério. Acontece que esse auto de infração aqui não se comprovou que a empresa tinha informação de que a Maiborba, no caso, que está sendo autuada, tem informação de que a empresa tinha ou não tinha seção no terminal rodoviário de passageiros de Goiânia. Quer dizer, a GR não prova isso, que ela tinha essa informação. Então, como é que vai autuar a empresa se não sabe que ela tem essa informação? A NTT não prova que deu essa informação para a empresa, quer dizer, não consta dos autos. Então, diante disso, quer dizer, a gerência de bens desestatizados, e considerando que ela não conseguiu obter as provas necessárias que comprovassem de fato que a empresa tinha essa informação de que a empresa que estava fazendo sessão lá tinha autorização ou não tinha autorização, aí tem que se desconsiderar esse auto de infração, porque você não prova que ela não tinha. Em discussão. E isso é informação obtida da gerência de desestatização. Aqui. São Félix do Xingu, São Luís do Montes Belo. Esse aqui, Rafael, só para te colocar a par aqui, é porque eu já relatei dois desses aqui. É a Montes Belos. O problema é a Montes Belos. Peraí, liga aí. É aqui, a descrição do fiscal é assim. A administração do TRP de Goiânia está permitindo a entrada do veículo da empresa Montes Belos, pois a mesma não possui seccionamento neste terminal, como determina seu artigo 1º da Resolução 285. Linha
Linha esta que é São Félix do Xingu a São Luís dos Montes Belos. Esse aqui a gente discutiu, Rafael, só antes de você complementar aí para a gente colocar, porque esse aqui é um processo que nasceu no gerente de transportes e ele foi remetido à gerência de bens estatizados que não tinha os arquivos de que se a concessionária, a Maiborba aqui no caso, tinha sido avisada ou não. Mas conversando com o pessoal de gerência de transportes, inclusive da época da diretoria, esse material das linhas aqui intermunicipais do Estado sempre eram mandados, sempre. Isso tem todos os despachos da presidência da época, tudo que o Ciro me mostrou. Então, aqui ela tinha conhecimento, né? Agora, o problema é que a NTT, o responsável também sempre mandava, mas a gente não tem prova, não tem como ser responsabilidade da NTT mandar das linhas interestaduais, mesmo porque direto tem liminar. Essa linha aqui a gente sabe que ela é problemática, já caía, não caía, e era uma complicação até a atualização se podia entrar ou não. Aí, conselheiro, os processos que eu relatei, o fiscal não explicava direito qual era a linha, não é o contrário disso aqui. Ele não explicava qual linha, não falava do que estava falando, só colocava a foto do guichê, tinha um monte de linha lá e não explicava qual que era proibida. Quer dizer, eu pesquisando depois nos quadros de horário, eu até acrescentei no meu processo, a empresa tal, X, que tinha sido a causa da autuação para a Maiborba, tinha algumas linhas permitidas. Então, se ela tinha algumas linhas permitidas e colocou foto de permitidas e não permitidas, como a Maiborba ia se defender? Né? Nós anulamos no sentido de que afetou o direito de ampla defesa contraditório. Esse aqui é um caso diferente, porque ele envolve, aqui ele especificou muito bem a linha que era. Né? Não sei se você quer falar, porque o pessoal da Maiborba também quer falar. Você quer falar antes, Rafael? Você tinha pedido? Eu tô com um processo semelhante lá na sala, e nós vamos diligenciar ele para a gerência de transportes, porque não tinha tinha um parecer jurídico, solicitando inclusive que se comunicasse com a NTT, para que ela informasse se a época da fiscalização tinha ou não autorização para fazer aquela sessão. Porque a Maiborba informa a Montes Belos. Isso, a aviação Montes Belos. Porque o que nós estamos tentando lá é juntar os autos, se na época da autuação tinha autorização para essa sessão ou não. Porque a Maiborba, ela realmente tem que ser informada. Claro, senão como é que ela vai saber? Pela GR, porque cabe a GR oficiar a NTT para comprovar se tem autorização ou não. E a GR, como é da sua atribuição, responsabilidade da GR? Fiscalizar aqui o terminal rodoviário, encaminharia também para a Maiborba. Mesmo linha interestadual, a GR teria que avisar a Maiborba? A GR ela poderia até intervir, mas não é obrigação principal da GR enviar para a Maiborba. Ela teria que ver com a NTT. Porque senão... Pelo menos comunicar o fato. Isso, nós temos que instruir os autos. Sai daqui, para falar no microfone. Ou ali do lado dele, ó. O que estiver funcionando aí. Acho que aquele outro lado tá... Mas se a NTT não informa a Maiborba, como a Maiborba vai saber que ele tem ou não tem sessão? Eu gostaria só de posicionar a AGR, quando das linhas intermunicipais, ela realmente tinha o rito de estar enviando as linhas. Porém, a NTT, só após o fato da Montes Belos e com o terminal rodoviário provocando a NTT, que passou a enviar os documentos. Então, assim, em 2010, início de 2010, que começou. Esse aqui é de 2009. Um dos processos que você relatou da última vez, e também foi um processo muito parecido com esse também. Não só dos letreiros, você falou dos letreiros que estavam misturados, mas também uma situação igual a essa. Esses processos estão voltando, porque um dos relatórios que você teve, que foi favorável à não manutenção do auto, a anulação do auto, era exatamente isso. Aí esses dois arquivos que estavam com o Zé Duarte, ele ficou para refazer. Ou seja, nós começamos a ser informados pela NTT a partir de 2010. E agora, todo mês, a gente manda uma carta, tanto para a NTT quanto para a GR, solicitando as linhas regulares. Tá? Então, esse é o trabalho que é feito mês a mês. A GR recebe essa carta com minha solicitação, a NTT da mesma forma, e a gente recebe as linhas autorizadas. E isso aí foi antes desse período.
Então, acredito que na época fica difícil da gente ter quais são as linhas autorizadas pelo órgão de fiscalização federal. Mas essa empresa, ela tem um histórico já de complicações lá, né, na Maiborba. Seria até interessante instruir os autos, porque hoje em dia tudo que se faz tem lá o protocolo, né? Para ver se realmente não tem nenhum protocolo da NTT que enviou para a Maiborba à época essa informação, porque cabe à Maiborba, tudo bem, é um direito dela de alegar que desconhecia essa informação, mas seria interessante a gente instruir os autos para que tivesse pelo menos alguma documentação da NTT provando que informou, porque ela tem que provar que enviou ou que realmente se confirmasse o não envio dessa informação, porque se enviou vai ter um protocolo lá, né? Infelizmente não vai encontrar, tanto é que essa linha São Félix do Xingu, ela é uma determinação judicial. E ela por determinação judicial, e a empresa tentou valer da decisão para poder adentrar no terminal. Então, assim, aí que está talvez a discussão, porque por ser decisão judicial, o oficial vai lá e quer obrigar o terminal a cumprir, por mais que tenha as resoluções tanto da NTT quanto da AGR, tá? Então, a partir desse fato aí a gente começou a solicitar os documentos da NTT, e agora hoje, assim, já há 1 ano e meio, 2 anos, a gente já está trabalhando nesse sentido, observando também essa questão das linhas autorizadas. E convém mencionar também, eu acho que a Ana Maria vai concordar comigo também com essa observação, que não obstante a decisão judicial, após a empresa conseguir essa autorização, ela tem que cumprir com todos os requisitos que rezam a nossa resolução também. 285. E ela é muito clara que as empresas que operam através de decisões judiciais, ela tem que juntar, além da documentação das outras empresas regulares, outras documentações. Só tem 2 tipos de decisão judicial. A empresa ou a... Desculpa, eu estava olhando para baixo. Tem que juntar mais documentos, além daqueles que já são exigidos, tem que ter outros documentos. No caso, a Montes existem 2 tipos de decisão judicial. Existe a decisão judicial que a empresa obtém para operar a linha. A partir do momento que ela consegue essa decisão, e aí ela pode operar a linha, ela tem que vir na AGR e atender a resolução 285. Nesse caso é um pouquinho diferente, porque a decisão judicial não é somente para a linha. A decisão é para forçar que o terminal aceite ele adentrar no terminal. O caso, hoje nós temos um outro exemplo, que é a Transbrasil, da mesma forma. Nós recebemos um documento de decisão judicial, onde a GR e a NTT foi citada, e o juiz obriga o terminal rodoviário a aceitar, a permitir a empresa, por mais que tenha as legislações e resoluções da NTT e da GR, a adentrar no terminal. Então, assim, esse caso é um pouquinho diferente no sentido do que ele está falando. Então, tem a decisão judicial para a linha, ok, aí ele tem que seguir todo o rito que ele conseguiu a linha. Mas tem uma outra decisão que a empresa já possui a linha, agora quer para adentrar no terminal, descumprindo as resoluções. Um exemplo hoje está acontecendo com a Transbrasil, que não poderia, né? Tá passando por cima. Eu queria fazer um esclarecimento. Esse despacho que nós fizemos pela Gerência de Bens Desestatizados, eles foram embasados no despacho da Supervisão de Fiscalização de Transporte, porque a Gerência de Bens Desestatizados não tinha informação nenhuma sobre esses casos, porque são processos de 2009 e a gerência nem existia. Então, quando esses processos foram para lá, e o relator, na época, se não me engano, foi o Danilo, conselheiro Danilo, ele pediu para a gente informar sobre isso, e nós não tínhamos informação nenhuma. E eu falei que essa informação tinha que ser colhida na gerência de transportes. Mandou para a gerência de transportes e eles informaram aí que eles não tinham como provar que tinha conhecimento pelo gerente de fiscalização anterior,
que realmente a MB era comunicada das linhas novas, concessões, mas intermunicipais, porque eu era do transporte nessa época. Nós nunca comunicamos a MB sobre linhas interestaduais. Como que era feito? A NTT tinha um fax na minha sala, a NTT mandava um fax para nós, e não sei se mandava para a administradora do terminal, não posso saber, comunicando, por exemplo, que tinha tal medida judicial, tal liminar, a sessão tal. Esse fax é que eu mandava para fiscalização, porque tinha um convênio com a NTT, para fiscalização, por exemplo, ou deixar de fiscalizar aquilo, porque já estava autorizado judicialmente, ou então, por exemplo, se era revogada aquela liminar, que fiscalizasse de hora em diante. Era essa a formalidade que era feita. Eu não sei agora como é feito no transporte, como que a NTT se comunica, não tenho o mínimo conhecimento disso. Mas eu quero só esclarecer que todo o meu despacho foi embasado em despacho anterior, dentro do processo da própria fiscalização, negando qualquer documento que tenha achado qualquer coisa de informação administradora. Agora, nós estamos diante de um problema que é complicado, quer dizer, de certa forma está se transferindo para a Maiborba uma responsabilidade que é institucionalmente do Estado. Ora. A Maiborba não tem nenhuma obrigação de sair atrás de informação para saber se a empresa tem ou não tem cessão autorizada. O órgão regulador, seja ele ou do Estado ou da União, é quem tem a obrigação de informar a Maiborba. No caso, teria que ser a GR, mediante informação repassada pela NTT, porque se trata de um terminal rodoviário dentro do Estado de Goiás, e por uma questão do regime federativo, a União não pode vir aqui dizer ao Estado de Goiás que linha tem que adentrar ou não tem que adentrar no terminal que é do Estado de Goiás. Tem que comunicar ao órgão regulador, no caso a GR, para a GR informar, no caso a concessionária, a permissionária de serviço, que aquela empresa tem ou não tem cessão. Quer dizer, e não foi feito isso. Exatamente. A empresa não tinha essa informação, seja pela GR, seja pela NTT. E a empresa não pode ser penalizada por isso, porque ela não tem obrigação e nem é prerrogativa da empresa estar pesquisando a legalidade ou não da operação de uma empresa intermunicipal ou interestadual. Quer dizer, o processo está muito mal instruído. E é um caso típico do processo, do segundo processo que eu tenho aqui, que diz respeito também a painéis, que é o mesmo caso, só que esse aí é referente à sessão e esse aqui é referente a painéis de comunicação, de publicidade. Quer dizer, está mal instruído, esse processo nem deveria existir. A Maiborba não tem nada a ver com isso. Ora. O Estado e a União, no caso, que são os dois entes que têm a prerrogativa de regular, fiscalizar e legislar sobre a matéria, é que tem que informar, no caso da concessionária, esse aqui pode entrar, esse não pode, esse aqui tem autorização, esse não tem. Agora, não é chegar e punir a empresa porque ela está deixando, não está deixando, quer dizer, a empresa, inclusive, tem um ordem judicial para operar e aproveitou-se disso. Agora, qual a prerrogativa que tem a Maiborba de chegar e autodeterminar se vai poder ou não vai poder operar? Ela não tem nenhuma. Quem tem que fazer isso é o Estado. Ou diretamente, quando se trata de intermunicipal, ou indiretamente por convênio ou por acordo da NTT, que tem que repassar para ele a informação para ele determinar a Maiborba qual o procedimento que ela tem que executar no caso da operacionalização. E esses dois processos aqui são todos dois muito mal instruídos. Eu não entendo por que chegaram a essa situação aqui. Exatamente o que você fez. Que o processo ele tem que ser instruído, porque cabe a Maiborba alegar desconhecimento disso. Ela não é obrigada a ir atrás dessas informações, mas compete também quando a GR vai lá e autua a Maiborba para sustentar inclusive essa afirmação aí, oficiar a NTT para verificar se a época da... Sim, mas não é a Maiborba que é oficial. Não a GR. Não a Maiborba, mas a GR oficiar a NTT para colher esse subsídio, para ver se na época da autuação tinha ou não havido essa comunicação. Porque se ela tiver comunicado, vai ter lá um registro, um protocolo. Então tinha que instruir melhor os autos. E
Esse processo, para mim, ele tem que ser anulado, não pode... Esse e o 5.2? Até porque não há a menor possibilidade de se refazer diligência, que já foi comprovadamente, não há arquivo, nem documento, nem por meio magnético que venha comprovar isso. Hã? Não, esse segundo é da mesma natureza, é o negócio dos painéis. É do mesmo jeito. Tem a 5.4 também, que são 3 processos. A 5.4 também é a questão da Expo Painéis. É o que você está falando. Não, é o segundo da minha pauta. É 5.1, 5.2 e 5.4. Mas é da minha pauta. Isso, 5.2 e 5.4 são dos painéis. Tá? É dos painéis aí que você está falando. É. É isso mesmo. É o 5.2 e 5.4, que é relativo a painel, mas com a mesma natureza do 5.1, que é relativo à entrada, à permissão ou não para a entrada no terminal. Inclusive, a Carolina, no início, ela citou esse mesmo processo que ela citou no mesmo processo que ela anulou numa outra assembleia, num outro conselho. Estou tentando entender aqui, Rafael, o despacho do Aldenor aqui. Posicionamento jurídico inicialmente, que era pela manutenção. Só entendendo porque aqui tem uma defesa aqui da Maiborba, que a Montes Belos manda documentação para a Maiborba falando que tinha autorização. Mas o que o Aldenor fala aqui, mesmo de informe intempestivo, os documentos apresentados pela concessionária justificam a pretensa omissão constatada no auto, pois trata-se de determinação judicial para que a administradora do TRP de Goiânia desobstrua o acesso da Montes Belos às dependências do terminal rodoviário, eximindo-se de qualquer restrição a esse acesso e, portanto, não pode a concessionária agir de outro modo, sob pena de responder por descumprimento de ordem judicial. Dessa feita, manifesta o presente subscritor pelo acolhimento parcial das argumentações trazidas pelo autuado, corroboradas pela mencionada documentação, para que o auto seja tornado sem efeito com efeito da fundamentação da inexigibilidade da conduta diversa. Convém esclarecer que o pedido de anulação a ele não pode ser acolhido, pois não vislumbra qualquer irregularidade da lavratura do mesmo, nem seu aspecto material formal, Queria saber por que ele tinha argumentado para a validade do auto. Esses processos que são diferentes do meu, porque eu não peguei nenhum da Montes Belos, que tinha questão da autorização judicial. Ele é complicado por causa disso, né? Eu vim representar aqui hoje o jurídico, até no relato desse processo, mas esse entendimento dele é como o auto ele não teve nenhum vício formal nem material, porque né? Tá dentro da legislação. Mas como todos os fatos que a Maibar comprova que ela não recebeu essa informação, então ele acolhe em partes a alegação da Maiborba, mas ele mantém o auto. Então, na verdade, é o arquivamento dos autos. Que ele acolhe em parte, mas mantém o auto de infração no parágrafo seguinte. Ele acolhe as argumentações da Maiborba, mas mantém o auto porque justifica que não teve nenhum vício formal no material. Que a época que o fiscal foi lá lavrar, ele constatou. Também pela mesma razão do isso aqui. Entendeu? Não, Pela anulação. Botar isso todo num pacote, isso aqui. Em vez de ficar perdendo tempo. Não. Isso é diferente. Conselheiro, esse processo... Deixa eu só prestar um esclarecimento aqui. A NTT, ela não tinha o costume de comunicar a administradora do terminal sobre qualquer coisa sobre linha. E apesar de ter um escritório lá dentro, eles sempre foram, vocês me desculpem, muito omissos nesse sentido de informações. Eles passavam fax para mim. Eu que ficava rodando com esse fax e tomando as providências que eles teriam que ter tomado. Então, eles não comunicavam, porque depois nós fizemos uma reunião aqui, eu já na gerência de bens, com a, como chama aquela? Rosmarie, da NTT, e mais um outro fiscal, e ela falou para mim, era feito assim, na época de outro, com o Márcio, na época de outro fiscal. Ela falou, era feito assim, então nós vamos retomar
essa coisa de ficar informando a GR, porque nem a GR, ultimamente, está sendo informada de nada pela NTT. Sendo que eles mandavam imediatamente que eles recebiam da Justiça a notificação, eles mandavam para a gente pelo fax. E nem isso a NTT estava fazendo, com muito menos para a administradora. Hoje está, acho que é meio inverso o papel, porque quando a gente recebe dentro das linhas que são autorizadas, aí se tem uma nova linha, nós identificamos e informamos a AGR que existe uma nova linha interestadual. Existem vários processos dessa forma. Então, assim, a Real Transporte ou qualquer outra empresa conseguiu obter uma linha por decisão judicial ou qualquer outro desse tipo de natureza, a PFA hoje nos informa e nós informamos a AGR da ciência. Sendo que eu acho que talvez o rito seria a NTT e a AGR por força de convênio, para depois o terminal. Mas para que a gente se resguarde e não tenha problemas dessa natureza, nós estamos informando a AGR das linhas autorizadas. Então, estamos invertendo aí um pouquinho o papel, mas no intuito de nos resguardar das empresas que estão entrando no terminal rodoviário. Conselheiro, nós estamos falando sobre o item 5.1. O 5.2, ele também estava olhando aqui, também é da Montes Belos, a mesma defesa. Só os dois últimos, que é o 5.5 e o 5.6, a meu juízo merece apreciação. Os demais são pela anulação em função desse vício. Não. O item 3.3 é de outra... Também. Não, vamos por partes, conselheiro, que o item 5.3 é de Aviação Novo Horizonte. 5. Não tem nada a ver com a Marborba. Não. É da mesma natureza. Tá. Não é só da mesma esclarecer. empresa. Entendi. São empresas diferentes, mas são autos de infrações lavradas em circunstâncias que, por analogia, se assemelham ao da Marborba. Tá, só o 5.5 e o 5.6, que não há nenhuma irregularidade, nem contestação, nem dúvida sobre o prosseguimento do feito. Tá, conselheiro, só para... Esses 4 primeiros, só pela anulação deles. Só para organizar aqui, para a gente não ficar confuso aqui, vamos só pelos da Marborba primeiro, se não houver alguma objeção em relatoria em bloco dos demais aqui, que a gente acrescentou. Seria o 3 da Marborba e o 5.1, 5.2 e o 5.4. Que é Marborba. Ele também é da Montes Belos? 5.1 e 5.2 aqui, ó. Não, tá lá. Era. Esse aqui é o 1. Esse aqui, é o 1 e o 2 e o 4. E o 4, que é esse aqui, Marborba também. 1, 2 e 4. Então, aqui o processo 5.4, final 1162. Pela anulação, todos os três, que a natureza da má instrução do processo é idêntica. Esse processo 5.4, ele não é da Montes Belos, é da Real Turismo. Não, Marborba. Mas eu tô falando todos assim, ele não proibiu a Real Turismo, essa aqui já é... mas é a mesma situação, um por painéis, outro por sessão da mesma natureza. A mesma situação, a gente não, na mesma época... Na mesma situação. Mas a Real Turismo é de linha interestadual ou intermunicipal? Interestadual. A Real Turismo, tá. Todos três. A linha... E o 5.3... Palmas a Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Desculpa, eu não tinha visto aqui. Ana Carolina, até eu vou fazer uma sugestão na reunião de transportes, e conversar com o Milton, gerente de transportes, para que se faça esse caminho correto, né? Que a gente oficia a NTT para que ela comunique toda a decisão que tiver de linhas interestaduais, que ela comunique a GR e que a GR posteriormente possa comunicar a Marborba, porque esse é o caminho certo a ser feito, né? A GR precisa ter conhecimento de tudo também. Claro, assim como nós repassamos todos os dados, desde a época eu acompanhei também, trabalhei na época na diretoria lá de transporte junto com a Ana Maria, todas as informações das linhas intermunicipais nós repassávamos para a Marborba. Então também tem que ser repassado pela NTT. E como nós temos o convênio, então compete também a nós provocarmos a NTT para que ela nos repasse as informações. Aqui tem um despacho, curioso, que esse aqui é diferente. Ele tem um despacho aqui para o senhor Danilo Pedro de Aquino. É o senhor Danilo, né, Danilo? Comunicando a NTT, comunicando que a Real Transporte e Turismo não possui autorização para explorar a linha tal, em decorrência da decisão proferida, mas isso aqui de janeiro de 2012. Agora eles estão comunicando, né?
Processo aqui é de fevereiro de 2009. É exatamente o que eu estou falando para vocês. O processo invertido, entendeu? Eu estou recebendo e informando vocês. Por isso está aí no processo. Está na defesa, a defesa de vocês. Então, eu que informei vocês da linha não está autorizada. Sim. Né? Você pode olhar aí, e aí tem a NTT nos informando da mesma forma. Aí eu anexo aí o documento e tudo mais, informando. Bem, esse é o processo que está hoje. Acredito que o Rafael colocou muito bem que o processo tem que vir aqui da GR e da NTT informando o terminal. Da NTT para a GR, da GR está terminando Caiu tudo pro Danilo. Caiu tudo pro Danilo na época. Agora que eu tô vendo. O que é? Caiu tudo pro Danilo na época. Aí foi encaminhada aqui notificação, um pedido do Humberto aqui. Se a época da autuação, 2 de 2009, a Real tinha ou não sessão. A NTT responde... que pediu isso na reunião. Aí a NTT responde... Sobre o primeiro questionamento, informamos que na data de fevereiro de 2009, a linha Santo Ângelo a Palmas, antes operada pela Real, estava paralisada conforme decisão da diretoria. Em relação ao segundo questionamento, que é se a empresa Real Turismo possuía, à época, linhas com concessão autorizadas, informamos que à época da autuação, a empresa detinha autorização para operar a linha, prefixo tal, Santo Ângelo, Vila Rica, concessão autorizada em Goiânia. Tal linha foi paralisada em maio de 2011. Então, que já está respondido. É porque eu não tinha visto aqui. Aqui já foi pela anulação. Esse é o 54. Por isso que eu gosto de ver, conselheiro. Desculpa, que é só porque esse aqui é diferente. E ele está todo... Esse aqui está bem instruído. Esse processo aqui, ele está... É importante, Ana Carolina, até você acompanhar, porque se houver novos processos, né, aí você vai ter um encaminhamento jurídico que foi dado e vai facilitar a decisão. Mas, esse aqui foi feito corretamente, foi pedido para a NTT. Conselheiro, então, vamos só aqui voltar nos processos da MyBorb. Então, o senhor é pela anulação do 51, 52, 54. Alguma objeção ao voto do relator? Após todas as discussões, esclarecimentos aqui? Nenhuma objeção, então ficam anulados por unanimidade os itens 51, 52 e 54. Agora a gente volta ao processo 5.3, Viação Novo Horizonte. Viação, processo 5.3, 2011, final, 6325. Interessado, Viação Novo Horizonte, limitada, auto de infração 034, 2012, artigo 12º da Resolução 285, 2008, CG. Descrição dos fatos apurados. Após fiscalização do terminal rodoviário passageiro de Goiânia, foi constatado que a empresa estava terceirizando a venda de suas passagens para empresas diversas que atuam na rampa de acesso ao subsolo do terminal. A concessionária constou sua defesa tempestivamente, alegando que o auto de infração é subsistente pelas seguintes razões. 1. O auto de infração foi assinado por pessoa diversa de quem assinou o auto de infração foi assinado por pessoa diversa da que... Que é isso, Marco Antônio? Samba do crioulo doido é esse aqui? Essa defesa intempestiva? Não, a defesa é tempestiva. Porque eu escutei intempestiva. Não, é tempestiva a defesa. A defesa é tempestiva. Tempestivamente. A concessionária constou sua defesa tempestivamente. Aqui. Leu e deu um aí. Toma, vai. Não, a da MyBorba acabou. A MyBorba foi a 5.1, 5.2, 5.4. Essa Viação Novo Horizonte foi da... Essa é da empresa. Que é aí a 5.5 é Atlanta
E 5.6 é Atlântico, porque não tem mais nada a ver com a Maibora. Não é? Isso, aqui. Esse Novo Horizonte já foi? Obrigada pela presença de vocês. Tá? É importante ver o lado da concessionária além da defesa. Obrigada, viu? Até o ano que vem, tudo de bom para vocês. Feliz festas aí. Viu? Tá. Obrigada, Nino. Então, o item 5.3. 2011, final 6325. Interessado, aviação Novo Horizonte Limitada, ativação 034-2012, artigo 10º, resolução 285-2008, descrição dos fatos apurados. Após a fiscalização do terminal rodoviário de passageiros de Goiânia, foi constatado que a empresa estava terceirizando a venda de suas passagens para empresas diversas que atuam na rampa de acesso ao subsolo norte do terminal. A concessionária construiu sua defesa, alegando que o auto de infração é substituído pelas seguintes razões. O auto de infração foi assinado por pessoa diversa da que assinou o relatório de fiscalização. Houve erro de enquadramento jurídico, pois o artigo 12 da resolução 285 não demonstra suporte fático do fato concreto definido. Se for admitida a imprecisão e falta de enquadramento jurídico, transformaria um ato vinculado em discricionário. O enquadramento legal está equivocado, contrariando o princípio da reserva legal. A venda de passagem da empresa é feita somente por seus empregados do próprio guichê, sendo infundada a acusação, contrariedade ao exercício constitucional de ampla defesa e contraditório, acarretando vício insanável, conforme prescrito na resolução 29727 da CG. Através do parecer da gerência jurídica 1269-2012, a gerência jurídica, após análise da defesa apresentada, manifestou-se pela anulação do auto de infração, uma vez que a empresa apresenta defesa contra o auto de infração número 025-2012, conforme a notificação 013-2011. Ocorre que o auto, constante dos autos, é o de número 034-2012, de cuja atuação a empresa objeto do presente processo não foi notificada. Parecer este referendado pelo despacho da gerência jurídica. Após minuciosa análise e tendo em vista todo o exposto, considerando o parecer da gerência jurídica, após uma vez presente feito contraria o preceito constitucional concedendo o exercício do contraditório e ampla defesa, manifesta esse conselheiro pela anulação do referido auto de infração, lavrada em desfavor da empresa. É que Ele não foi notificado desse auto de infração, ele foi notificado por outro, não por esse. Esse não foi comunicado. Portanto, a gerência jurídica, em função disso, propôs a anulação do auto de infração. E eu acompanho no voto, como relator, a anulação desse processo aqui, em função desse vício aí, que é o processo de 2011, final 6325, da viação contra a aviação Novo Horizonte, que é o item 5.3. Não, deixa aqui na ordem. Esse é o último. Não, esse aqui é o último, 5.3. Não, é esse aqui, ó. É esse aqui que está. Esse é o Novo Horizonte. Não é? Agora esses dois. Você tinha falado que era tudo a mesma matéria, eu confundi. Não, mas não é da mesma empresa. A mesma natureza que eu falei. Só para esclarecer aqui, já quem ele é.
A notificação desse auto aqui, 34, ela se refere ao processo correto, mas se refere na notificação outro auto de infração, refere-se à auto de infração 25. Na hora de digitar a notificação, mas aqui ela é reincidente nesse problema, aqui ela terceiriza as passagens mesmo. O problema é a notificação incorreta, por isso que a jurídica foi pela anulação. Conselheiro, o senhor já tem alguma dúvida, Joaquim? O senhor já manifestou o voto pela anulação, né? Eu me manifestei pela anulação. Alguma objeção? Do item 5.3. Alguma objeção? Não. Então, fica anulado por unanimidade, por notificação, visto na notificação Isso, do auto. Perfeitamente. Então, agora o próximo é o 5.5, conselheiro. 5.5, processo 2012, final 0941, interessado. Atlântica Construções, Comércio e Serviço Limitado. Auto de infração 004/2012, artigo 67, resolução 526/2004, CG. A descrição dos fatos apurados. Após fiscalização no terminal rodoviário de passageiros de Anápolis, foi constatada a não conformidade quanto à reposição das grades faltantes dos limites do terminal. Devidamente notificada, a concessionária apresentou defesa tempestivamente, onde esclareceu que já foi providenciada a reposição das grades que estavam faltando nos limites do terminal devido aos atos de vandalismo, e que este serviço foi conferido pelo fiscal da GR através do relatório de fotos ilustrativas do local. Da gerência de bens desestatizados, confirmou a informação da concessionária. Através do parecer 774/2012, a gerência jurídica manifestou seu voto pela manutenção do auto de infração por não vislumbrar qualquer irregularidade quanto à sua lavratura, porém, como a finalidade principal da regulação foi cumprida nesse particular, recomendou que fosse aplicada a pena de advertência à concessionária, por não ter atendido a solicitação dentro do prazo assinalado pela GR. Posto isso, tendo em vista todo exposto, acato o parecer da gerência jurídica e acompanha o entendimento, transformando a penalidade de multa em advertência. Pois é, conselheiro, essa discussão aí que a gente teve, a Alicia tinha até reformulado. Você pode passar auto-infração para advertência? Não tem essa possibilidade. O auto-infração se manteve. A penalidade é que mudou, de multa para advertência. Mas não tem essa previsão. Se mantém. Mas não tem a previsão logo. Não tem previsão legal para voltar para advertência, não. A gerência jurídica fez. Porque foi o seguinte. Conselheiro, da jurídica, isso aí foi igual aqueles outros meus 2 processos, conselheiro. O Aldenor tinha previsto, como existe na ANEEL, zerar a penalidade, mas na nossa previsão legal da área de bens não tem. Por isso que eu mandei esse despacho para a doutora Alice, para rever se isso era possível. E ela voltou nos meus processos, retornando que isso não era possível. Esse processo precisa ir para diligência, para que esse parecer seja refeito, porque ela não a nossa previsão legal não tem passar de multa para advertência. Esse é o problema. Porque aí ela resolveu, mas resolveu depois. A sugestão era que passasse para advertência. Mas aí é só relativo a transporte, porque na área de saneamento reconstruído tem a possibilidade. Não, só a ANEEL que permite essa possibilidade de zerar o auto. Se for, aí tem que ter um parecer jurídico da Alice reformulando isso aí. Então tem que remeter o processo para a gerência jurídica para reformular o parecer deles. Carolina, aí volta naquela mesma discussão do processo anterior lá, que a gente discutiu. A empresa ela tem o tempo para pedir dilação de prazo, ela não fez, não cumpriu o que determinou, não cumpriu a não conformidade, então não tem como pegar essa não conformidade e transformá-la em advertência uma vez que já foi lavrado o auto de infração. Ela teve o tempo para cumprir a obrigação. Exatamente, é porque o voto, conselheiro, tá pela transformação em advertência. Mas a nossa resolução não prevê, né? Que põe em diligência jurídica para refazer o parecer deles? Se há uma modificação do entendimento da gerência jurídica, que você não pode transformar a penalidade no auto de infração, ele se mantém. Quer dizer, a empresa já foi punida, já tem um auto de infração. Ela já é, digamos assim, não é mais primária. Se for o caso de lá na frente, ter que... Ela não é mais primária, quer dizer, já é incidente. Mas se você não pode, pela legislação específica da GR, você não pode transformar uma multa em advertência ou em qualquer outro tipo de penalidade, então tem que mandar para reformar na gerência jurídica quem tem o poder, em último caso, em última instância, de dizer o que
pode e o que não pode do ponto de vista jurídico. Não sou eu. Eu nem formação jurídica não tenho. Deixa eu só ver se... Porque uma coisa é ele ter resolvido antes do auto. Você lembra que eu fui lá falar sobre isso? É porque quando eu já fiquei sabendo disso, eu já pedi, já encaminhei para a Alice para reformular. É que o conselheiro não tinha visto isso ainda. Numa reunião, eu questionei o Denor sobre isso, ele falou assim, não, é uma inovação que eu estou querendo implantar. Uma inovação tem que ser... Esse aqui realmente, aqui ó, que eu pensei que ia olhar aqui resolução do problema antes. Em vistoria realizada nas dependências do terminal, em 24/8/2012, a notificação é de junho, constatamos que não foi efetuada a pintura. Então, quer dizer, não tinha resolvido o problema. Ah, ela resolve, mas resolve... Vamos ver aqui. Ela fala que aqui ela coloca foto. Vai. Mas se na legislação não há previsão legal para você fazer essa alteração da penalidade, aí não tem jeito. Nós não podemos inventar. A gerente aqui é clara. Isto posto, entendemos que o AI 50 deve ser mantido, pois as pinturas foram efetuadas após o término do prazo da notificação 004/2012. Quanto ao fato da área ser propriedade da Prefeitura Municipal de Anápolis, entende-se que as guaritas de entrada e saída do TRP de Anápolis estão sob a administração e fiscalização da concessionária, o que a torna responsável pela sua manutenção. Conselheiro, esse processo aqui, apesar da manifestação jurídica, que não é uma decisão, é uma manifestação, nós já poderíamos votar pela manutenção, a não ser que o senhor queira realmente mandar para a jurídica para rever o posicionamento. Não, eu prefiro mandar para a jurídica, em última instância, determinar, segundo a lei e o regulamento, o que é que tem que ser feito. Eu não vou me manifestar tendo uma manifestação da jurídica que não... Ah, tá. Porque esse aqui está como manutenção, né? O senhor viu que eu voto? Sei, mas manutenção, mas você transformando... Mantém, faz só mais você... O voto seu ficou aí. Ficou diferente do relatório. Aí tem que manter, porque a única coisa que eles alegam é que está fora da área da concessão. Acontece que a guarita está sob a administração deles, então eles têm que conservar. O seu voto está correto, você não quer mandar... Não, peraí. Não, mas onde é que você arranja essa advertência aqui, essa transformação em advertência? É que o voto dele aqui ficou diferente do relatório. Pode manter, independente do parecer do juiz. Pois é, isso. Isso é o quinto. Porque se for para diligência, esse negócio... Aí vai só para o ano que vem, né? Para o ano que vem, a última reunião. Essa é a última. Sim. Conselheiro, vamos pela manutenção, senhor... Porque esse aí vai para diligência, aí já muda os membros da Câmara. E o voto seu está correto lá. Não, o voto está pela manutenção. Ele não tem que seguir o parecer da jurídica. Cada vez que se vota aqui, é o entendimento. Não se normatiza nada. Então, por que você sabia disso e eu não sabia? Eu tinha já esse problema. Porque eu li o processo e liguei para o Denor e para a Ana Maria. Por que a Alice não pegou? Falou assim, ó, todo o processo. Sobre essa ação. Mas, Antônio, teve uma reunião aqui quando o Denor falou um outro caso. Não é esse processo. Falou sobre isso, eu falei, Denor, isso não existe como figura jurídica. Ele falou, não, é uma inovação. Eu falei, mas você não pode inovar o que não está previsto em lei. Então tá. Aí ele ficou quieto, quer dizer... Não. Então eu mantenho o parecer pela manutenção do auto de infração. Bom, então só refazendo aqui... Então, se opondo à manifestação jurídica, já de processos anteriores, inclusive com o processo meu relatado aqui hoje, já com a manifestação da gerente, conselheiro, o senhor pode ficar tranquilo que em processos semelhantes teve manifestação da gerente, de que ela concorda em partes com o parecer do parecerista, mantendo o auto. Então, o senhor mantém o auto também. Isso, tendo mantendo em vista auto, que ele resolveu aliás, após o prazo. Já está no processo
a posição de manter o auto de infração, apesar de que houve a manifestação jurídica. Mas a manifestação a gente pode concordar ou não. Isso. Então, devido à impossibilidade de legal de abaixar para advertência... Então, só queria fazer uma parte, que não obstante com a máxima vênia, respeito a minha colega que se manifestou aí, queria também tranquilizar o Zé Duarte, corroborando com a manifestação da Ana Maria, que uma vez lavrado o auto de infração, que foi dado, mais uma vez, repito, o tempo para a empresa cumprir a não conformidade, não existe na nossa resolução hoje previsão legal para se transformar essa auto de infração em advertência. Até porque não faz sentido. Não, peraí, não é transformar o auto de infração, é transformar a penalidade. Pois é, mas... O auto de infração se mantém, quer dizer, por isso que eu acho que nesse particular... A infração, Zé Eduardo? Eu acho que nesse particular, por exemplo, na legislação da ANEEL, sim, a empresa entra com recurso, a ANEEL transforma, não o auto de infração, a infração já foi lavrada e ele se mantém. Mas ela altera, permite alterar a penalidade, inclusive no caso de penalidade pecuniária, ela alterar o valor, por exemplo, um valor que era de 1 milhão, passar para 300 mil, já enquadrando no outro item, no outro inciso, no outro artigo de menor gravidade. Isso eu já vi outras vezes, que até o valor muitas vezes vem até zerado. Isso, isso. No caso da ANEEL isso acontece. Agora, no caso da legislação estadual, você tem plena razão. Quer dizer, se não há previsão legal de você transformar a penalidade, ou seja, você reduzir, aumentar a penalidade, você tem que manter o auto de infração tal qual ele foi lavrado e tal qual está capitulado lá na resolução, no decreto, seja lá qual for o diploma legal. Quer dizer, nesse caso aí, tem que, pela manutenção do auto de infração, não tem dúvida nenhuma, porque apesar de que há essa manifestação pela mudança da penalidade, mas no próprio relatório do voto, eu tinha solicitado a manutenção do auto de infração, então mantenho. Ok. Alguma objeção? Não, então fica mantido... No auto de infração. Não, nós estamos no 5.5. Fica mantido a auto de infração do item 5.5 da nossa pauta, processo final 0941. Opa, processo... O último processo. Isso. Agora o último é o 4323. Está aqui, conselheiro. Estou com ele aqui. Não? Não. Você capturou o meu 43. Deixa eu ver aqui. Era esse que você queria. 0941. Meu Deus. Não, aqui. Tem que mudar o voto mesmo, conselheiro. A sua mão dando penalidade muito advertência. Você tinha me dado errado. Eu tinha me dado errado. Você quer mudar o voto lá depois? Não, tem que mudar aqui. Ô, Marco Antônio. Mudou. Então fica pela manutenção. Então fica mantido o item 5.5, final 0941. Esse aqui tem que mudar pela manutenção. Estava certo, que ele me deu o processo errado. É pela manutenção. É que ele tinha colocado pela advertência e seguindo o jurídico. Não, que aqui estava pela advertência. E já as manifestações, inclusive com embasamento na legislação estadual, não permite esse tipo de alteração da penalidade. Espera só um pouquinho. Esse é o último. Esse aqui comprou. O que tem? Não, parece que foi Marco Antônio, né? Você só olha aí se ele resolveu antes do auto. É porque ele tinha me dado o processo errado, as guaritas ele resolveu depois do auto. Esse é de grade. Grade é outra coisa. Porque a gente tinha confundido. Eu tinha mostrado para a Ana Maria ou errado. Então vamos lá. Vamos lá, então. Processo 4323, conselheiro. Processo 2012, final 4323. Interessado, Atlântica Construção Comércio e Serviço Limitada. Depois do auto. Auto de infração, número 050/2012. Relatório. Trata o processo dos relatórios de fiscalização 023/2012 em nome da empresa Atlântica Construção Comércio e Serviço Limitada, elaborados após fiscalização no terminal rodoviário de passageiro de Anápolis.
onde constatou várias irregularidades no estado físico, estado de manutenção e conservação do bem imóvel de uso público pertencente ao estado de Goiás, cujos serviços são de responsabilidade da empresa supracitada. Devido à irregularidade ao artigo 76 da Resolução 526 de 2004, CG, foi lavrado auto de infração 050/2012. A autuada foi notificada da autuação, notificação de autuação número 046/2012, da Diretoria de Transporte, tendo prazo de 10 dias para apresentar a defesa. A empresa autuada recebeu notificação em 1 de 8/2012. Devidamente notificada, a autuada apresentou defesa tempestivamente, esclarecendo que a última fiscalização da GR no terminal foi constatada pelo senhor Glide Olívia, que estava sendo efetuada a pintura do TRP e que, de acordo com a saída do terminal, era para pertencer à concessionária, mas que, segundo informações levantadas, a Prefeitura informa ser proprietária da área, não permitindo nenhum tipo de investimento em uso da área. A gerência jurídica, através do parecer 339, manifestou-se às folhas 19 e 21, no sentido de manter o referido auto de infração, manter a ausência de qualquer irregularidade na lavratura. Parecer este referendado no despacho 7700 de 2012. Em seguida, através do despacho 5414, deste gabinete, foi encaminhada ao Câmara Setorial do Bem Desestatizado para julgamento, designando este conselheiro para relatar. Voto. Posto isso e tendo em vista todo o exposto, manifesto pela manutenção do auto de infração 050/2012, em nome da empresa Atlântica Construções e Comércio Limitada, uma vez que não há qualquer irregularidade na lavratura do mesmo e o normal prosseguimento do feito. Esse só reformulando aqui, esse aqui é o das guaritas, ela prova que resolveu o problema, mas... Quer ver um conflito com o negócio da propriedade? Foi bem depois do auto e o despacho ao gerente aqui deixa clara essa questão da responsabilidade dela em relação à administração do terminal, né? Que ela fala que é propriedade da prefeitura, mas isso aqui é claro, né, Ana Maria, em relação a... É porque ela está na área que não é mais de concessão, mas acontece que quem administra a guarita, entrada e saída de veículo, é a Atlântica. Então, se ela administra a entrada e saída de veículo, ela tem que manter a guarita, no meu entendimento. Porque então não vai ter guarita e não... Como é que faz? Porque não está dentro da área da concessão. Eu entendo assim. Mas não está dentro da área da concessão em função de quê? Em função que há um litígio com a prefeitura. Mas isso não impede que a empresa seja responsabilizada pela manutenção do bem público concernente a todo o espaço dado em concessão. Mesmo porque a guarita, ela tem que controlar os ônibus, as concessionárias, o horário, não tem condição dela não... Por essa razão, eu voto pela manutenção do auto de infração, no artigo 5.6. Ok, então, alguma objeção? Então, fica mantido o auto de infração do item 5.6, a nossa pauta, por unanimidade. Próximo ponto de pauta é outros assuntos. Quem quer se manifestar? Eu quero me manifestar. Bom, eu estou saindo da Câmara Setorial de Desestatização. A partir de janeiro de 2013, me deve ser designado outras duas funções, como coordenador e uma como relator em outra Câmara, que não é nenhuma das duas que eu estou hoje, energia e desestatização. Mas aqui na Câmara Setorial de Desestatização tem uma série de processos, inclusive desses que tem aqui hoje, que eu acho que não é da desestatização, é da transporte, da operação, da fiscalização. Para mim não está claro que até a resolução que trata desse assunto é a 526/2004 da CG, a gerência de desestatização, a meu juízo, ela não tem nada que ver com a operação do sistema de transporte dentro do terminal. Ela tem que ver com o patrimônio, com a manutenção, com a conservação, com a não alteração do patrimônio público que foi dado em concessão. A operação dos serviços lá não é coisa da desestatização. Nós estamos, nesse caso aqui, onde foi lavrado esses autos, em alguns deles, que eu inclusive já manifestei em outras reuniões,
criando uma cobra de duas cabeças. Se eu tenho a fiscalização do transporte, que tem que gerenciar toda a operação que é feita lá dentro do terminal, e eu tenho a Câmara de Desatização, que tem que zelar pela manutenção e pela conservação e pela integridade do patrimônio público que foi concedido. Quer dizer, eu não posso botar a Câmara de Desatização para fazer fiscalização operacional, para saber se está vendendo bilhete terceirizado, para saber se está colocando painel de propaganda, para saber se a empresa está ou não está autorizada. Isso não é, a meu juízo, não é função da Câmara de Desatização. Então, a minha manifestação é nesse sentido. Eu estou saindo da Câmara, infelizmente, porque se eu fosse continuar nela, eu ia continuar brigando para que a Câmara de Legislação retome suas prerrogativas e obrigações legítimas como defensora do patrimônio público que está sendo concedido, permitido ou autorizado para ser explorado por terceiro. E não cuide de operação de sistema. Era isso que eu tinha a declarar. Bom, então, só para a gente resumir aqui, Joaquim, que você está aqui, é o único de fora, né? Primeiramente, essa Câmara ela é nova e ela entrou em operação mesmo nesse ano. Então, se tudo que é novo, a gente apanha, vamos evoluindo sempre. As legislações são antigas, mas tem duas, então a área da Ana Maria já está fazendo reformulação junto, a gente até quase que votou uma resolução nesse semestre, mas não deu tempo porque teve o nosso decreto, teve que mudar umas regras que vai ser padronizado, mas em breve a resolução já está praticamente pronta. Vai ter uma unificada, correta, prevendo todo o procedimento, e o sentido sempre é evoluir, é uma Câmara nova com novas atribuições. Realmente nós levamos esse problema com o conselheiro aqui para uma reunião com o presidente e decidimos que os processos que já nasceram na gerência, coordenada pela Ana Maria, com fiscais dela, para não atrasar os processos, tendo em vista que eles iam para a fila de baixo de transporte, que o número é assustador, nós íamos dar continuidade aqui. Os novos não seriam mais lavrados lá, em questão de competência que envolve de matéria de transporte, que é a opinião do conselheiro Zé Duarte, que é a questão de venda, terceirização. A nossa discussão foi se painéis que estão instalados no terminal seriam de responsabilidade ou não do terminal, já que a empresa aluga o terminal. No entanto, são painéis que é de responsabilidade dela, porque você não pode colocar qualquer propaganda, tamanho, só que são de transporte, painéis com propaganda de passagens. E a gerência dela não tem fiscais igual à gerência de transporte, não pode sair correndo atrás de passageiro, porque não tem número suficiente para ver se pagou tute, para ver onde que ela comprou, deixou de comprar. Então, teve uma série de discussões, a gente evoluiu bastante nisso. Os novos não serão mais abertos pela gerência de bens estatizados, voltarão para transporte, porque ali já está acumulada uma carga de IOS, saúde, patrimônio do terminal e etc. Então, ficou assim, tá, Joaquim? Só para você saber o que estava acontecendo, partiu da discussão do conselheiro e do senhor Valdivino, que não está aqui hoje, mas a gente já discutiu muitas coisas, já votamos, isso aqui vai para frente, agora ele vai direto para o conselho, né? E não é uma tentativa de resolver esse problema. Nós ficamos também esse semestre praticamente sem a presença do representando o Estado, que foi uma pena. Nós estamos lutando contra isso, para nova indicação, eles não indicaram ainda, então a gente está com esse desfalque aí, é ruim, mas é complicada a questão da representatividade, e é isso, a gente levou esse problema para o presidente mesmo, e decidimos que os processos nascidos iam continuar aqui, porque já foi o fiscal dela, já tem o parecer dela, não teria como sair para mudar outra área de novo para ficar aquela discussão. Mas vocês começaram, a gente não tem isso aí que você tem, a gente não tem as fotos que você tem. Isso para efetivar o trabalho mesmo, fazer o trabalho ficar mais profícuo e continuar, dar continuidade ao trabalho. A minha preocupação com relação a essa questão que envolve a gerência de bens estatizados é que ela agora está assumindo, já começou, já se iniciou, e eu tenho visto aí as intervenções da Ana Maria Baioc, seja na reunião do Conselho, seja em outro tipo de reunião, que é a questão do acompanhamento do setor de saúde. E eu tenho muito receio que a Ana Maria Baioc se envolva com a questão médica, porque isso dá cadeia.
Até porque já há uma legislação federal que foi aprovada no Congresso ultimamente, que define o procedimento médico. E aparece amanhã, Ana Maria, dando palpite sobre tala de acidentado, sobre o tipo de maca que deve ser transportado o doente, ela vai para a cadeia. O médico vai fazer uma denúncia por charlatanismo, viu? Então ela tem que se ater ao bem fixo, ao imóvel, a coisa que pertence ao Estado, que foi construído ou que foi comprado, e largar de mão a questão da operação para quem de direito, ou seja, não montar uma estrutura com relação à saúde, não montar uma estrutura que você está tendo aí na questão do transporte, por favor. Nós gostamos muito de você e querendo preservar a sua integridade, viu? Física, moral. Esses processos do transporte mandaram goela abaixo, doutor Zé Duarte. Essa questão da saúde, a parte de brincadeira do conselheiro aqui, ela está em discussão também, né, Ana Maria, sobre exatamente onde a GR vai atuar, seria só na questão dos contratos mesmo, né? Não, e não vai ter uma gerência de saúde, né? A gerência que vai cuidar da questão da saúde vai ser a gerência de bens desazados. Viu, Ana Carolina? Não vai se criar uma gerência específica para fazer a fiscalização e para fazer o monitoramento da atuação das OS no setor de saúde. Vai ser a desestatizada que vai assumir isso. A Ana Maria está explicando aqui que vai ser pelo bem físico hospital os contratos. Pois é, meu medo é que ela vai se meter lá nas talas. Não, ela não vai não, Deus que me livre. Gente, então obrigada a todos. Feliz Ano Novo, Feliz Natal para vocês. Espero que a gente... Mas eu não vou ver mais o Joaquim. Espero que vocês possam ter um ano melhor de definições aqui na Câmara. E a gente fez o possível para resolver os problemas, viu, Joaquim? A gente precisa tentar achar a solução. Ana Rafael, Carolina, muito obrigado por ter vindo aqui, tá? Embora não seja eu o representante jurídico aqui nas outras reuniões, eu gostaria de externar a minha satisfação de ter comparecido aqui hoje, ter participado dessa reunião. Cumprimentar a todos pelo trabalho que vem sendo feito aqui nessa Câmara, bom trabalho, a Ana Maria como gerente, a todos aqui os conselheiros que contribuem, nossa contribuição para o Estado, e desejar a todos um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, tudo bom. Vou trabalhar, inclusive tem uma reunião quinta-feira aqui, importante de transporte, mas já queria desejar a todos uma... Seu Joaquim? Desculpa, Rafael, seu Joaquim, você quer falar? Eu acho que é importante. Eu iniciei aqui como conselheiro recente, não tinha inclusive nenhuma experiência de participar, mas eu tentei, da medida do possível, tentar entender toda essa complexidade da Câmara, que de fato a gente percebeu essa coisa de transporte, de outros e de outros bens, mas eu consegui entender, através das explicações de vocês, eu consegui entender. Eu acho que foi bom esse período aqui. Eu gostaria de agradecer aí a todos pelo esse período que a gente teve junto aqui. Eu acho que foi importante. Eu também aprendi um pouco com vocês. Eu acho que isso é importante para mim. Eu acho que é interessante. E mais, desejar aí um próximo ano novo aí com muitas realizações. Eu acredito que certamente a Câmara, como vocês disseram, vai haver algumas mudanças, e essas mudanças certamente são positivas. Mas sempre, eu reforço, sempre pergunte ao máximo. Sempre pergunte ao máximo sobre o processo. Eu tento relatar aqui o máximo de detalhe para vocês não ficarem perdidos, mas sempre perguntem, porque vocês têm todo o direito de perguntar sobre dúvidas, entendimento de legislação, procedimento. Tá, Joaquim? Que às vezes vocês ficam meio tímidos, mas pode perguntar. A gente está aqui para relatar um processo. Relatar significa explicar todas as partes do processo. Tá? Tranquilo. Então, obrigada a todos. Declaro encerrada a 9ª sessão ordinária da reunião pública regulatória da Câmara Setorial de Bens Desestatizados.